Então, bom dia a todos. Estamos iniciando hoje a leitura de um novo livro, que é Exercícios para o Autodesenvolvimento, a Trilha de 6 Passos, do Dr. Jupe Van Dam. Não sei se o nome dele é Jupe, se a gente pronuncia assim, Jupe ou Yupe, não sei. Você sabe, Silvia? Sei, é Iop. Iope Van Dam, muito bem. Então, nós estamos fazendo a leitura deste livro, estamos gravando, vai ser disponibilizado depois a leitura deste livro para o canal do YouTube da ELEB, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Hoje o Dr. Ronaldo ele não está aqui, ele está no Centro Paulos com o grupo da formação biográfica, e como convidada nossa, nós temos a Lúcia Casoy, que a Lúcia também é docente da escola e está aqui hoje nos auxiliando, e tomara que quando o Ronaldo não estiver, também esteja aqui em alguns outros encontros até a leitura desse livro. A Lúcia tem muito a contribuir com esta leitura. Então, bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos, todas. Muito bem. Então, cadê o meu livro de versos? Eu vou ler um verso para amanhã. Então, a gente tem um ritmo nessa leitura. Então, a gente faz aquele exercício, quando começa a gravar, a gente lê um verso, em seguida já lê. Hoje, quem vai fazer a leitura é a Silvia, para a gente. Então, o verso é: muitos querem o mundo transformar, e, em verdade, transformá-lo de maneira que eles, os reformadores do mundo, não precisem transformar a si próprios. Muitos querem o mundo melhorar, e, em verdade, melhorá-lo de maneira tal que eles, os benfeitores do mundo, não precisem melhorar a si próprios. Muitos outros devem, portanto, transformar-se da maneira como os outros benfeitores do mundo, no melhor de sua consciência, propõem, ou seja, da maneira que eles precisam achar correta com base em sua própria situação. O Hans Dietrich. Então, muito bem. A Silvia vai fazer a leitura aqui do verso, que é da biografia dele, e depois eu vou projetar esta imagem para a gente fazer uma observação desta imagem, para a gente poder começar a leitura. Pode começar, Silvia, se você quiser. Aí. Obrigada, Márcia. Dr. Joop Van Dam nasceu em Warfum, Holanda, em 15 de abril de 1932. Estudou em Amsterdã e cursou Faculdade de Medicina em Leiden, em 1958. Durante 1960 e 1989, atuou como médico clínico em Haarlem. Constrói um centro de saúde com 4 médicos, 4 massagistas, 1 enfermeiro, 2 psicoterapeutas, 3 terapeutas artísticos, pintura, música e euritmia curativa. Em 1975, foi docente para médicos de família na Faculdade de Medicina de Amsterdã, formando 17 médicos. Em 1976, juntamente com o professor BCJ Liefhout, discursa no Congresso Real Anual da Sociedade de Médicos da Holanda, sobre medicina antroposófica. Nesse mesmo ano, faz publicações em Medisch Contact, Semanário Médico da Holanda, sobre o tema da medicina antroposófica. Aproximadamente durante 6 anos, foi secretário regional dos médicos de família em Haarlem e secretário-geral da Sociedade Antroposófica na Holanda. Em 1989, de 1989 a 2002, atuou como médico em clínica de restabelecimento de drogados em Zeist, Arta.
docente em medicina antroposófica e pedagogia na Holanda, Alemanha, Suíça, Noruega, Finlândia, Itália, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Brasil, onde esteve por 3 vezes. Publicações ainda não traduzidas para o português: Lidando com o Destino, terceira edição, de 1988, Antropologia e Formação de Comunidades, de 1999, As Fontes Internas da Saúde, quarta edição, 2003, e diversos artigos sobre medicina, pedagogia curativa em revistas antroposóficas. Então, esse livro, os capítulos, né, sobre os 6 exercícios, eles surgiram durante o ano de 1995, em recomendação da Associação Antroposófica da Holanda. Se vocês olharem aqui, onde fala da primeira edição, tudo, então, a primeira edição de 96, a segunda de 99, a tradução de Jaque de Witt, correção de Cláudia Gobi, a revisão do Ronaldo Perlato e da Roseli Alves. Então, o Ronaldo teve uma grande contribuição também ao rever esse livro. E tem a capa do Rembrandt, que é o Sábio em um Interior. Então, eu vou trazer para vocês esta capa, para que a gente possa fazer essa observação dessa capa. Todos conseguem ver? Todos conseguem? Quem está com o livro? Sim, também. Então, vamos dar uma olhada nesta capa e fazer essa observação. O que vocês veem nesta capa? Tem uma setinha, Márcia, que está em cima de uma... Aqui. Isso, melhor tirar a seta. Deixa eu ver se aqui eu consigo passar. Veja se dá agora. Está ótimo. Está ótimo, muito bem. Então, vamos olhar. E aí, Lúcia, se você também quiser trazer o que for, vamos olhando. A gente poderia começar com o que chama mais atenção. A luz? Tem uma parte ia falar que é essa luz. A luz. E de onde está vindo a luz? Da janela? Da janela. Mas tem uma pequena luz também vinda do fogo, né? Do lado direito embaixo. Uma grande luz do lado esquerdo em cima da janela, mas uma pequena luz do lado direito embaixo do fogo, né? Me chamou a atenção a escada. Parece o formato de uma orelha, assim, de onde entra o som. Uhum. Eu também ia falar da escada. Me chamou a atenção porque para mim parece um caracol, como se fosse uma concha, assim. Isso. E também me chamou a atenção a escada e me remete para uma passagem do Antigo Testamento, a escada de Jacó, né? Onde ele tem o sonho, né? Dessa escada quando tem a aparição. Então, eu vejo essa escada como um caracol, né? Uma subida através dessas luzes que estão tanto da direita quanto para a esquerda. O que me chamou a atenção foi a luz e o escuro, né? Uhum. A claridade e a escuridão, né? Os dois. E a escada que divide os dois, né? Uhum. Verdade, assim, né? E essa escuridão que eu não consigo ver. Assim, a gente não sabe o que... A gente imagina o que tem depois daqueles degraus. Que teriam mais degraus, até porque tem a continuação, mas a gente não tem nenhuma outra informação, né? Esse escuro, você não vê o que tem depois. Você confia que vai ter o degrau ali, porque parece que do outro lado tem, né? Então,
esse desconhecido, me remete a esse desconhecido. Eliane, tá com a mãozinha, depois a Fernanda. Tá. Para mim, são as duas polaridades, né, de luz e sombra, Sim. e também de um recolhimento, né, de um momento muito íntimo. É isso, Márcia? Isso. Fernanda? Eu estava com o livro na mão e já tinha olhado para essa imagem algumas vezes e eu não tinha reparado que tem esse ser perto do fogo ali que parece uma mulher, assim. Então, na hora que projetou a imagem, a primeira coisa que eu vi foi essa pessoa cuidando desse fogo, assim, dessa luzinha ali, foi o que me chamou a atenção no primeiro momento, assim. Nesse olhar de polaridade, a gente vê, então, o feminino de um lado e o masculino de outro, né? Exatamente. Em duas atitudes diferentes, né? Bem diferentes as duas atitudes, né? Bem diferentes, e eles estão, inclusive, opostos um ao outro, né? De costas, praticamente, né? Um ao outro também, né? Além de um estar fazendo e o outro não, né? Que é bem polar isso, eles estão virados de costas também, assim. O feminino está numa ação e o masculino está mais numa atitude introspectiva, né? Reflexiva. Um na frente, outro atrás. Um com uma luz externa e outro com uma luz calorosa que vem de um fogo dentro da casa, né? É bem polar mesmo. Essa base da escada, se vocês verem, bem iluminada, né? Esses primeiros degraus bem iluminado, e aí vai subindo, né, nessa espiral, e aí, como vocês trouxeram, essa escuridão, que muito essa espiral vai trazendo como se fosse esse conhecimento, né? Que a gente começa a adquirir um certo conhecimento, mas tem esse lugar que ainda a gente não sabe, não conhece. Em algumas descrições que eu fui ler a respeito disso, ele diz que aqui no escuro eu não consegui observar, mas ele diz que aqui onde está essa setinha em cima da escada tem um ser. Eu não consegui observar isso, não consegui distinguir, mas ele traz como se tivesse um ser aqui na base de cima da escada. Márcia, eu aqui, Sandra. Diga, Sandra. Na escada, quando ele tem um detalhe ali em cima que parecem duas mãos assim. Tá vendo ali? Detalhe. Aqui. Quando você sobe a escada, do seu lado aqui, para mim, é do lado esquerdo. Aqui, né? Aqui embaixo, nesse sentido. Para mim, parecem como se fossem duas mãos, né? Mas traz aqui como se... pode ser, né? A gente não tem essa... parece um gesto, né? Algum detalhe que diz como duas uniões, né? Uma união de duas forças, sim, né? Sim. Cíntia? A outra coisa que me chamou a atenção depois da escada foi aquela portinha bem pequenininha. Isso, dando a impressão que parece que tem mais. Tem mais coisa, né? Muito bem. E aí, um pouco o que a Lúcia estava falando, né, desse feminino que cuida, né, desse trabalho, do dia a dia ou da casa, enquanto do outro lado um outro numa postura mais contemplativa. E ele fala um pouco dessa época, né, da época que foi feito em 1663, se eu não me engano, é essa tela, né, dessa predominância entre a vida contemplativa e a vida de trabalho, o trabalho manual, né? E como o trabalho vai tendo essa predominância em cima da vida contemplativa. Ele traz também um pouco essa reflexão.
né, para aquela época. Muito bem. Mais alguma coisa? Que a gente possa, antes que eu tire e a gente comece de fato a leitura, passar a introdução. Eu acho que, para além disso, Márcia, para além do trabalho da manualidade e o trabalho da reflexão, eu acho que tem algo a mais, que é como que esse trabalho desse calor interno, né, da alma, do feminino, né, que acende o fogo interno, e esse outro trabalho, que também é, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano, dessa reflexão sobre essa luz que vem do cosmos, né, que pode nos iluminar do ponto de vista das leis, do espiritual. Então, quase como os dois lados, né? E aí, olhando assim, parece até aquela imagem oriental yin e yang, né, que se complementam, sim, né? Sim. Esses dois lados do trabalho interior da alma, Sim. né, que é o assunto desse livro, né? Sim. Que são os exercícios complementares de fortalecimento interno para fazer esse caminho de desenvolvimento, né? Então, esses dois lados, né, interno, Sim. E da compreensão das leis cósmicas, dessa luz que vem do externo. E Sim. essas duas atitudes necessárias, né, para esse caminho. Isso. Aqui numa outra observação, que eu acho que foi a Sandra que trouxe aqui, ele fala de como se fosse uma cesta de vinho aqui, né? E esse marcador, ele fala como uma pupila no meio de um olho, né? Então, talvez de abrir esse interno, né? Abrir olhar para o interno mesmo. Esses contornos da escada, e você falou do yin yang, né? Ele fala em espiral e jogos de sombra, vem em seguida formando uma espécie de yin e de yang mesmo, né? Opondo a luminosidade que vem da janela com a escuridão que vem da escada. Muito bom. Tem algumas coisas, a escada está associada com a meditação, o mundo das ideias, chegando-se à escuridão. O caminho para o conhecimento se faz passo a passo e termina no desconhecido, para os limites do conhecimento. E esse mistério do desconhecido, aí Cíntia falou da porta, né? Aqui, ele diz, esse mistério é acentuado pela pequena porta fechada. O processo do pensamento, de introspecção do filósofo é assim, colocando em evidência, graças à escadaria, como um abismo engenhoso. Então, tem bastante a gente olhando para a imagem, tem bastante coisa, né? E aí remete a esse trabalho, essa prática que a gente vai olhar agora também. Muito bem. Então, eu vou tirar agora, parar de compartilhar, e Silvia, aí você pode começar a leitura. Vocês querem que leia o início do conteúdo para saber? Tá bom. Isso, do prefácio, né? Então, primeiro o conteúdo, a gente vai passar por prefácio, introdução, primeiro exercício, que é o controle do pensar, segundo exercício, controle da vontade, terceiro exercício, controle do sentimento, quarto exercício, positividade, quinto exercício, imparcialidade, sexto exercício, harmonia, a composição dos exercícios, conexão com as partes do ser, motivos para a escolarização, a aspiração à saúde. Tendo uma explicação aqui, uma nota do tradutor. Entenda-se por escolarização o caminho de autodesenvolvimento antroposófico, o caminho de formação antroposófica. Optei por ser fiel ao termo usado pelo autor, dando continuidade ao conteúdo, a ampliação da percepção, formação de comunidade, o exercitar da trilha de 6 passos e os 3 motivos, o lugar da trilha de 6 passos no caminho da escolarização,
exercícios colaterais, exercícios para a flor de lótus de 12 pétalas, o eu superior, o trabalho em grupo com os exercícios básicos, textos de Rudolf Steiner sobre a trilha de 6 passos, extraídos de O Conhecimento do Mundo Superiores e de A Ciência Oculta, notas e referências no final. Ótimo. Prefácio. Há 15 anos, pediram-me para proferir algumas palestras sobre o caminho da escolarização antroposófica. Esse foi o motivo do curso, onde foi trabalhada, nos 6 exercícios que se complementam, a assim chamada trilha de 6 passos. Os participantes reuniam-se em intervalos de uma semana, onde relatávamos as dificuldades e possibilidades que tínhamos encontrado ao praticar os exercícios discutidos no último encontro. Assim, o caminho de escolarização foi vivenciado. Constatou-se que muitos participantes prosseguiram os exercícios após o curso. Nesse intervalo de tempo, outros cursos similares aconteceram e o interesse para o tema é ainda crescente. Este livro surgiu com base em experiências dos participantes e espero ir de encontro às necessidades existentes. Os capítulos sobre os exercícios apareceram inicialmente como artigos na circular mensal da Sociedade Antroposófica na Holanda. Um caminho sobre motivos da escolarização e um sobre o lugar da trilha de 6 passos no caminho de escolarização antroposófica foram então acrescentados, tendo em vista um público leitor geral. Para o desenvolvimento interior moderno, é de essencial importância que saibamos o porquê de determinados exercícios e como eles contribuem interiormente. Somente então... Silvia, querida, está tendo um pedido para falar um pouquinho mais devagar. Tá. Um capítulo sobre motivos da escolarização e um sobre o lugar da trilha de 6 passos no caminho de escolarização antroposófica foram então acrescentados, tendo em vista um público leitor geral. Para o desenvolvimento interior moderno, é de essencial importância que saibamos o porquê de determinados exercícios e como eles contribuem interiormente. Somente então poderemos fazer uma escolha em liberdade. No último capítulo, foram tomados fragmentos de 2 trabalhos de Rudolf Steiner, onde ele descreve os exercícios da trilha de 6 passos. Neste livro, foram descritas principalmente as experiências que podemos adquirir quando seguimos o texto do último fragmento, de A Ciência Oculta. Por último, gostaria de deixar registrada aqui a minha gratidão a Inek van der Duyn Schouten, que me apoiou intensivamente na elaboração da escrita. Joop van Dam, março de 1996. Na segunda edição, o ritmo melhorou? Bem melhor. O capítulo sobre os motivos da escolarização foi reescrito e ampliado significativamente na segunda edição. Também foi indicado em cada motivo como, cada vez mais, os exercícios permitem uma nova aplicação. Dessa forma, também foi alterada a sequência dos capítulos. Primeiramente, vem a descrição dos 6 exercícios, e depois a pergunta sobre qual seria o motivo para seguir o caminho da escolarização espiritual. Para aqueles que querem trabalhar em grupo com os exercícios básicos, foram elaboradas, em um pequeno capítulo, algumas perguntas consideradas ferramentas boas e práticas. Joop van Dam, julho de 1999. Introdução. Um número cada vez maior de pessoas vive a necessidade de trabalhar metodicamente o seu interior por meio de exercícios ou meditações. Podemos perguntar por que as pessoas fariam esforços extras para tal. A procura por uma segurança interior muitas vezes começa com um sentimento de mal-estar sobre o próprio funcionamento da vida interna.
Percebemos, por exemplo, que os pensamentos são uma reprodução do que os outros têm como conceito, enquanto as ideias próprias não são levadas em conta. Pode-se constatar também que dificilmente controlam-se os sentimentos. Eles logo saem andando e não se conseguem segurá-los, a fim de perceber o que estão realmente querendo nos dizer. Também pode ser que na esfera do agir sempre reagimos somente às circunstâncias. A soma de tudo isso pode provocar tal mal-estar que decidamos fazer algo para, de fato, nos tornarmos capitão a bordo de nossa própria embarcação anímica. Não somente no mundo interior, mas também a convivência com outras pessoas pode provocar um autoquestionamento. Assim, podemos perceber que não é em toda situação que temos uma reação adequada e adulta, ou percebermos o quão difícil é nos relacionarmos com os outros ou com as outras pessoas profissionalmente, de tal forma que ninguém caia fora do barco. Na vida familiar pode surgir, ao longo do tempo, uma rotina enfadonha, enquanto cada dia poderia ser uma oportunidade para novas vivências e experiências. Em nossos tempos, parece que a vida em comunidade não é mais tão fácil de ser vivida, a não ser que haja um grande esforço. Uma terceira circunstância na qual as pessoas sentem necessidade de desenvolverem-se interiormente é a crescente sensibilidade às experiências suprassensíveis. Principalmente em pessoas jovens, esse fenômeno aparece mais e mais. A pergunta que surge, então, é como educar a alma para que esta se torne um instrumento de percepção objetiva e não se perca em um mundo de ilusões, fantasias ou desejos próprios. A trilha de 6 passos insere-se muito bem nas citadas circunstâncias. É um conjunto de exercícios que promove a saúde interior, amplia as habilidades sociais e desenvolve a alma para um instrumento de percepção sensorial confiável. Na vida diária, nem sempre é simples agir praticando os exercícios. Existem inúmeras circunstâncias que podem nos tirar da proposta e os exercícios nem sempre chegam ao resultado esperado. Silvia, querida, desculpe, ainda tenho um pedido para um pouquinho mais lento. Bom. Como manter o fogo da atividade aceso por um tempo maior? Primeiramente, é de grande auxílio realizar o exercício juntamente com outras pessoas. Descobriremos, assim, que não somos os únicos que têm dificuldades em manterem-se fiéis ao exercício proposto e que podemos nos apoiar uns aos outros. Paralelamente, pode ser uma ajuda visualizar os passos primários e desajeitados de desenvolvimento em uma perspectiva maior. O conceito desenvolvimento surgiu na consciência do homem somente no início do século XIX. Inicialmente, foi o geólogo inglês Lyell quem constatou que a Terra, na sua evolução, passou por diferentes fases de desenvolvimento. Darwin adaptou esse pensamento evolutivo em função dos reinos vegetal e animal. Somente no século XX surgiu o pensamento de que há indícios de crescimento psicológico no homem individual. Nos anos 60, chegou-se à consciência de que cada ser humano pode tomar em suas próprias mãos esse processo de desenvolvimento, que na juventude é acionado pelo ambiente externo. Atualmente, pessoas do mundo inteiro encontram-se no caminho do desenvolvimento interior. O pensamento de se encontrar junto a tantas outras pessoas nesse caminho relativamente novo pode trazer novo ânimo e também a persistência necessária para executar os exercícios. Alguém quer comentar?
Você está sem áudio, Márcio. Vamos dar uma parada, então, agora, e aí a gente abrir, então, para comentários. Eu já vou fazer um comentário, se me permite. Sim. Que é praticar o ritmo da leitura. Esse é um exercício. Sim. Às vezes a gente tem eu tenho também esse lugar de eu vou falar e começo a acelerar e eu tenho que fazer voltar. Muito bem, do que foi lido, olha quanta coisa que vamos ter nesse pequeno livro e nesse pequeno grande livro, né? O caminho que temos aí pela frente. Então, algum comentário em cima do que já foi, do que trouxe, da perspectiva? Nina. Fiquei pensando o que significa educar a alma, né? Porque, o que eu sinto, a alma tem a ver com sentir, pensar e querer, e também, bom, enfim. E aí, assim, o sentir eu não consigo fazer muita coisa, é mais no pensar, né? Educar a alma seria mais... Bom, fiquei pensando nisso, que seria educar a alma, né? Talvez muito... a Silvia mesmo falou, né? Perceber-se e ver onde precisa fazer a correção da rota, né? Onde está adequado, onde não está. Eu acho que principalmente no pensar, né? Sim. Se você me permite, Márcia, claro, eu achei interessante o que trouxe a Nina, é justamente isso que esses 6 exercícios complementares propõem, né? Esse processo de autoeducação da alma, que começa com pensar, como você falou, como é que a gente pode fazer esse controle do pensar, um pensar mais objetivo e também que a gente possa manter o foco, né? Principalmente, mas o segundo exercício já é o exercício da vontade, a vontade deve ser educada também, porque senão a gente fica só à mercê dos desejos, das necessidades mais físicas, né? Então, como é que a gente controla essa vontade? Aí é bem objetivo os exercícios que ele dá, e depois também esse controle do sentir, porque senão a gente é levado pelas emoções. Como é que a gente consegue um centro, um equilíbrio, e não é levado pelo excesso de tristeza ou de alegria mesmo, né? Então, como é que a gente fortalece esse centro da alma para não ser levado, né, num grande oceano, tanto no pensar, como na vontade, como no sentir, né? E é esse o caminho, ele começa com o controle do pensamento mesmo. Obrigada, Nina. Eliane? Eu ainda fiquei observando aqui a fala da Silvia, né, o ritmo de leitura dela, porque o meu normalmente também é mais acelerado, embora eu aprenda que nos grupos a gente deva desacelerar um pouco pela compreensão, mas como a gente reage às circunstâncias, e está lá no primeiro, na introdução, na esfera do agir, como a gente reage e tipo assim, atrapalha mesmo, isso é um atrapalha de adulto. Está sendo feita a leitura e eu já estou reagindo sem prestar atenção no foco que é o que você já falando aqui. Se eu mantenho o foco na leitura, por mais rápido que seja, eu consigo ainda acompanhar, porque eu estou com um livro na minha frente. E a gente reage o tempo todo. Reação, reação, reação. Essa é a minha percepção. Perfeito. Perfeita observação. Silvia. E a importância da comunidade, a importância do outro, porque para que eu possa... Então, assim, é no encontro que eu posso fazer a meditação que for no alto da montanha, sozinha. Isso é sem uma crítica de quem vá para o alto da montanha e seja sozinho fazendo isso, não é esse o ponto. Mas que o processo de aprendizado ele só se dá a partir do encontro. Seja o encontro
através de uma telinha onde você vai fazer uma leitura e essa leitura faz parte de uma comunidade ou do nosso dia a dia. O que emerge para mim aqui é de que forma eu reajo no encontro na vida a partir da observação ou da pontuação do outro. Eu me coloco numa posição reativa ou eu acolho... eu estou falando de uma fala, mas a gente pode falar do encontro, né? Passa manteiga, coisas prosaicas, mas como eu reajo com isso e o que isso diz a meu respeito. Então, eu posso utilizar isso como uma forma de subir aquela escada, né, da imagem que você trouxe da capa e ir para esse escuro ou permanecer nos meus degraus, onde está iluminado dentro dessa zona de conforto, e não, né, não abarcar, não refletir, não utilizar isso para um passo de desenvolvimento mesmo. Sim. Lúcia, você quer comentar, Lúcia? Eu queria, porque eu achei tão bacana isso que a Silvia trouxe, esses dois elementos opostos são complementares, né? Então, a importância da comunidade para essa autoconsciência, né? Para essa possibilidade da gente se perceber, e depois esse exercício meditativo solitário para a gente desenvolver aquilo que a comunidade nos apontou e para nos preparar melhor para a ação na comunidade, né? Como um caminho para dentro, solitário, e aquele caminho para fora, para o mundo, como duas posturas necessárias e complementares, né? Uma não exclui a outra, uma complementa a outra, né? Porque o caminho meditativo ele tem o apoio da comunidade, eu achei muito bacana no livro também, a gente se apoiar, porque é difícil, né? E a gente percebe que todas as pessoas têm dificuldades mesmo de entrar num caminho disciplinar, meditativo, ele aponta porque essa dificuldade é comum, não é só uma questão pessoal, mas a gente precisa ter um momento que a gente faça isso sozinho, né? E depois volta para a comunidade. Sim, que riqueza, que beleza, riqueza em tudo que aconteceu, que mesmo esse olhar para fora, olhar para dentro, olhar eu e o mundo, como a Eliana colocou aqui, né, o tempo inteiro, e não só o que o mundo traz, o que o mundo traz, o que o mundo traz, mas como é que eu reajo com o que o mundo traz. Perfeito. Estou adorando esse início. Sandra. Não, completando, né? A Silvia foi pertinente e a Lúcia completa, mas uma frase que me deixou, que sobressaiu aqui é assim, né? Em nossos tempos, parece que a vida em comunidade não é tão mais fácil de ser vivida, a não ser que haja um grande esforço, né? Isso veio porque eu também me questionei, né, sobre essa vida na comunidade. Inclusive, ele fala, né, na vida familiar. Então, é isso que eu gostaria de... Agradeço, né, que compartilharam o mesmo fio do pensamento. Obrigada. Sim. Só abaixar aqui. Cecília. Está muito lindo mesmo as ideias, né? Mas, Carlos, no início mesmo, acho que a maioria de nós somos da década de 60, né? Ele fala, né, que os pensamentos, né, eram reprodução do que os outros têm como conceito, né? Então, na década de 60, era aquele pensamento todo então todo mundo tinha que ter aquele pensamento, né, de mudança, né? Aí ele fala que, enquanto que as ideias próprias não são levadas em conta. Então, eu achei bonito isso, que o pensamento geral daquela comunidade, do oba-oba ao hippie, vamos lá mudar, é o mundo que está mudando, né? Enquanto aquele que tivesse uma ideia própria, ele não tinha aquele mesmo julgamento, né? Então, eu achei isso muito interessante.
e a anterior a mim, eu esqueci o nome dela, Sônia, né? Ela falou bem o que eu queria dizer, né? Mas eu achei isso bonito, que é a questão da comunidade, da família. Quando você tem uma ideia própria, que é sua, ela não é tão levada em conta como todo aquele daquela comunidade. Ah, é assim. Mas se você diferencia ali, já é uma coisa, né? Uhum. Maria. Então, bem interessante esse pensamento de sociedade e indivíduo, né? Porque o Rudolf Steiner tem uma figura que é o ponto e o círculo, né? Sim, a meditação. Né? Não, mas você olhando assim, a gente é um ponto e é um círculo, né? Assim, dá para ver isso também nisso, né? O indivíduo e o todo, né? Sim. Que está sempre dentro. Só queria fazer essa... Sim, sim, maravilhoso. Nina, e aí, Lúcia, se você quiser também trazer. A fala da Sandra me fez lembrar de uma música linda que eu ouvi essa semana. Você está baixinho, Nina. Desculpa Então, a fala da Sandra me trouxe lembrança de uma música maravilhosa que eu ouvi essa semana, que é Urgência de Amar, que fala assim: tempo de amar mais, pôr a vida pra quarar. Posso cantar toda? É pequenininha. Pode. Acalmar o coração, aclarar a alma, tempo de olhar mais para onde bate o sol, inverter a direção e se olhar com calma. Quizá pensar nessa vida um tempo de viver, quizá afirmar neste tempo a urgência de amar. É por aí, a música é muito linda. Que linda! De quem é essa música? É uma vinheta, chama Vinheta do Amor Urgente, do Zé Modesto. Vinheta do Amor Urgente, vou colocar Zé no Modesto. grupo. E acho que ajuda a educar a alma, né? Pôr a vida para parar. Sim. Ah, que eu acho que alguém cantou lá no Congresso, né? Isso mesmo, lindo, isso mesmo. Lindo, sim. Eu vou colocar no grupo. Muito lindo. Diga, Lúcia. Não, eu estou achando muito bonito todas essas reflexões complementares, profundas. Muito bacana. Uhum. Já está no grupo. A vinheta do amor urgente. Eu vou falar hoje lá no Congresso sobre uma experiência desse trabalho, do aconselhamento biográfico na área hospitalar, e você me fez lembrar o que uma das médicas colocou ao olhar a sua biografia, né? Então, ao ter todo o panorama da biografia dela e uma menina de 29 anos, né, 28, 29 anos, ela diz assim, olhando para a história dela, dizendo: é urgente viver encantado. Eu achei linda essa frase que ela trouxe, né? A olhar e me remeteu ao que você trouxe, Nina, essa canção, né? Vinheta do Amor, né? Urgente. Então, esse despertar, é urgente viver encantada, é urgente viver, né? Muito bem, a gente consegue dar um passo para começar essa leitura no controle do pensar? Tem 10 minutinhos, talvez a gente possa ler um pouquinho.
Márcia, eu estou com um livro complementar que foi editado em 2008 pela Sociedade Antroposófica, de um outro autor, que é o Artis Baidos. E ele traz só palavras do Steiner. Ele faz uma compilação de tudo que o Steiner falou sobre esses exercícios, cada um deles. Ele só tem um prefácio pequenininho, mas ele tem uma palavra de abertura que vem da ciência oculta, que antes de entrar no primeiro exercício, que é o controle do pensar, eu acharia bacana trazer. Claro. Que ele traz assim o que está na ciência oculta sobre esse treinamento. O Steiner fala: um treinamento adequado aponta certas qualidades que devem ser conquistadas mediante exercícios por aquele que quer encontrar o caminho de entrada nos mundos superiores. Essas são, sobretudo, 2 pontos: domínio da alma sobre a condução dos seus pensamentos, sobre sua vontade e sobre os seus sentimentos. Há um objetivo duplo no modo como esse domínio é produzido através do exercício. Por um lado, com isso se deve impregnar a alma com tanta firmeza, segurança e equilíbrio que ela conserve em si qualidades mesmo quando nascer dela um segundo eu. Por outro lado, com isso, esse segundo eu deve receber força e apoio interior. É isso. Muito bom. Vai ser um bom complemento, esses 2 pontos. Vamos ler um pouquinho e aí, quem sabe, a gente consiga deixar, talvez, como um exercício para nós, para o grupo, esse controle do pensar, esse exercício durante essa semana, e a gente se observar, e aí na próxima semana traz as suas impressões, provavelmente o Ronaldo já estará na próxima semana, traz essas impressões que vocês tiveram, e aí a gente amplia esse olhar sobre o controle do pensar. Eu acho que pode ser legal assim, né? Esse processo. Vamos ler um pouquinho, Silvia? Bora lá. Primeiro exercício, o controle do pensar. O primeiro exercício da trilha de 6 passos direciona-se ao controle do pensar. Sugere-se, primeiramente, ler a descrição que Rudolf Steiner trouxe em A Ciência Oculta, no capítulo final. Ver anexo no final deste livro. É evidente que o exercício inicia-se com o pensar. Partimos, então, da região da consciência, onde estamos mais acordados, onde estamos, por natureza, mais presentes. Somente ao nos tornarmos aqui senhores da situação, poderemos descer a níveis mais profundos da consciência. Devemos, por assim dizer, primeiramente ajustar a lâmpada de garimpo do pensar antes de nos dirigirmos às profundezas. A qualidade do pensar no dia a dia geralmente tem pouco direcionamento. Quando prestamos bastante atenção, transparece muitas vezes o pular de galho em galho do pensar. Nós somos levados pelo que vemos ou ouvimos à nossa volta e o que nos ocorre como lembranças de uma associação para outra. No exercício do pensar, é importante que se permaneça em um único tema. Controlarmos a nós mesmos, se isso for possível.
Quando se pratica esse exercício durante um mês seguido, por exemplo, todos os dias, durante 5 minutos, percebe-se que a concentração e a objetividade do pensar desenvolvem-se progressivamente. Como colocar esse exercício em funcionamento? Rudolf Steiner sugere que pensemos em simples objetos de uso corriqueiro. Objetos concretos e terrenos com uma função específica, dos quais a representação que se tenha possa ser facilmente averiguada com exatidão. Pode ser um copo, uma colher, um clipe de papel, um fósforo, etc. Para algumas pessoas, é uma ajuda a escolher um momento fixo durante o dia no qual esse exercício é realizado. Outros conseguem realizá-lo nos momentos ociosos do dia, como o tempo de espera do trem ou ônibus. Em um momento assim, isolamo-nos por um instante da vida externa, isolamo-nos literal e figurativamente do mundo e adentramos, por assim dizer, na nossa oficina interior. Agora a luz do pensar pode ser acesa e direcionada ao objeto escolhido. Isso pode ser feito de duas maneiras: tomando-se o objeto escolhido concretamente diante de si, ou trazendo-o diante da mente a partir de lembranças. Na segunda opção, se mais tarde olharmos o objeto na realidade, perceberemos, muitas vezes, com surpresa, que há mais detalhes a observar. Escolhamos, então, um objeto específico, por exemplo, uma colher. Observemos as qualidades e detalhes dela: tamanho, cor, forma e assim por diante. Para tornar as observações exatas e concretas, poderemos inicialmente usar artifícios. Faremos de conta que estamos descrevendo o objeto a um cego. O passo seguinte é que não somente observemos o objeto, mas também que formemos pensamentos complementares. Para isso, há a necessidade de formularmos perguntas. Estas podem ajudar a mudarmos do pensar associativo para o pensar criativo dirigido. Para nos mantermos no objeto escolhido, poderemos questionar: por que a colher tem essa forma? De que material é feita? Às vezes, é necessário obtermos informações com outras pessoas ou consultarmos um dicionário ou enciclopédia. Isso não pertence ao exercício, mas a obtenção dessas informações contribuirá para tornar a vida do pensar serena e exata. Acho que a gente pode ficar aqui, Silvia. Só nesse aí, e aí para a próxima semana a gente já vê qual foi o objeto que cada um escolheu, como é que foi esse pensar, como é que foi esse início, né, desse trecho, que ele traz uma imagem tão linda aqui: ajustar a lâmpada de garimpo. A lâmpada de garimpo fica exatamente aqui, né, no meio da testa, e a gente tem que ajustar ela para que a gente possa ter um foco bem no próximo, né, naquilo que está imediatamente na nossa frente, que não dá para ver o escuro de forma mais ampla. A gente tem que ajustar o foco exatamente aqui, na frente, né? Então, talvez esse já seja um bom início para a gente começar a ajustar esse foco da lâmpada do garimpo, e aí ele diz, e assim a gente poder adentrar na oficina interior. Agora, a luz do pensar pode ser acesa e direcionada. Olha que coisa mais linda isso, né? Muito bem. Alguma observação? Temos 2 minutinhos antes de encerrar o nosso encontro hoje. Cíntia.
Não, o que você falou, eu também pensei nesse ponto, e para mim ficou assim, né? Para ajustar essa lâmpada do garimpo, para justamente quando a gente entrar nas profundezas, a gente não ficar não se perder nas ilusões, né? Ou num devaneio. Acho que ele deve estar falando disso também, né? Sim. É que agora vai começar esse objetivando, né? Esse pensar, né? Nesses exercícios, né? Escolher por exemplo, um lápis e eu começar a olhar exatamente de que é feito o lápis, como que o que tem, eu descrever para um cego o lápis. Imagina, eu vou ter que dizer que tipo, o que é, qual é o tamanho dele, qual é a largura, como ele aqui tem várias, sextravado, tem uma pintura dourada, como é que eu vou trazer essa descrição de forma que o cego possa fazer a representação mental, possa fazer a imagem daquilo que eu estou descrevendo. Então, é bem objetivo isso, né? Com a borracha, assim, como é que a gente descreveria? Olha. E aí, assim, com o objeto que cada um escolher. Certo, Lúcia? Vou passar a palavra para você. Aqui é tão interessante porque tem 10 citações do Steiner sobre esse exercício, sobre cada exercício, mas tem um especial que é do GA100, e aí no final tem o que ele fala na Ciência Oculta também, que é pedido para ler, né? Mas o que ele fala no GA100 é bem curtinho, ele fala assim, existe uma coisa que precisa ser exercitada desde o princípio, concentração da vida dos pensamentos. Considere um pouco como os pensamentos vagueiam nos senhores de manhã até à noite, ao modo de fogos fatos. Daqui e dali se sobrevêm pensamentos que arrastam os senhores consigo. Então, os senhores precisam, na qualidade de discípulos, separar um tempo em que sejam senhores dos pensamentos, um tempo em que tomem um objeto o mais desinteressante possível e pensem a respeito dele. Disso, os senhores terão um efeito enormemente benéfico para si. O tempo não desempenha aí nenhum papel, mas energia, paciência e perseverança são indispensáveis. Obrigada, Lúcia. É isso, gente. Bom trabalho para nós. Vamos tentar. Eliane, você quer fazer algum comentário? Que você está com a mãozinha e a gente já vai encerrando. Sim, é sobre a música, a vinheta do Amor Urgente. A primeira vez que eu escutei foi com a Estela, que é filha da minha tutora, né, no curso de biografia, na verdade, da Simone Seregatti. E é muito bacana ouvir aqui também. Sim, muito legal. Está tudo em sintonia, né? Uhum. Muito bem, muito obrigada a todos pelo encontro hoje. Lúcia, gratidão pelas suas contribuições, foi muito rico. Silvia, obrigada pela leitura e a todos que vieram aqui hoje. Até o próximo sábado. Obrigada. Até o próximo.